Então, o senhor Rafael vai ser o meu cobaia aqui para começar esse podcast. Rafael Martins, em que momento que você se viu como um criador de conteúdo? Começa a responder essa bomba pra gente. Bom, primeiramente, ser cobaia é uma honra, porque para quem gosta de Lauana Prado vai entender a referência, então a música Cobaia é maravilhosa, então assim, para mim já é uma honra. Quem estiver escutando isso e gostar dela vai entender a referência. Mas enfim, eu acho que produzir conteúdos é algo que vem comigo desde que eu me entendo por gente. Eu sempre gostei muito de conversar com câmera, por mais que ao mesmo tempo eu me considere uma pessoa tímida, por incrível que pareça. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha atividades meio pedagógicas, eu devia ter os meus 7, 8 anos de tipo pintura, aprender a escrever, coisas assim mais básicas, básicas, básicas. E essas atividades eram filmadas, era extra contraturno, né? Extracurricular. E eram sempre filmadas, eu adorava ser apresentador, eu adorava fazer um tchan no negócio. E aí, desde os meus 16 anos, eu tenho o meu blog, o Mundo Cultural, e para compartilhar um pouco sobre música, sobre cinema, sobre filmes, televisão e tudo mais, sobre as nossas amadas novelas que amo tanto. E porque eu sempre gostei de falar sobre isso com as pessoas, sempre gostei de indicar e brigava quando as pessoas falavam de algo assim, nossa, mas isso é uma porcaria, sem nem ter visto 10 segundos do negócio. Aí eu fico bravo. Então, assim, por que não montar uma coisa para escrever as coisas que eu gosto, compartilhar? Então, assim, desde então, passei a escrever, muito focado no blog inicialmente, e depois, desde 2018, com o perfil do Instagram. Agora, oficialmente, as coisas estão começando a crescer mais depois de andar a passos de formiga, bem lentos, porque são todos seguidores reais, não tem nada fajuta no meu. Então, assim, é uma coisa conquistada a duras penas, com sangue, suor e muitas lágrimas, mas eu fico muito feliz com as pessoas que estão comprando o projeto, comprando no sentido de topando a ideia e de compartilhando. Algumas pessoas relativamente conhecidas também já fizeram algumas lives comigo. Então, assim, criar conteúdo para mim é sinônimo de compartilhar algo que gosta, porque você tem que gostar de criar o conteúdo que você faz. Porque senão você não está criando conteúdo, você está simplesmente cumprindo tabela por algo que fica muito mecânico, muito automático e acaba não gerando verdade, identificação com o público. É isso aí. Arrasou. Dentro do que você falou, tem assim várias coisas pra gente pegar, mas depois a gente vai pegando aqui, vamos apresentando os nossos outros participantes Por aqui do nosso favor, nosso podcast. squad completo. Que hoje, episódio 1 aqui do podcast Cultura Pop Cia, em parceria com o Backup. A gente fechou essa parceria aqui com o Backup do meu amigo DJ no meio aqui do processo. A gente já tinha gravado alguns programas e agora estamos gravando o primeiro programa aqui e trazendo para vocês a partir dessa terça-feira, toda terça-feira, um episódio novo no Spotify e nas outras plataformas de áudio com a parceria do Backup e no YouTube aqui em vídeo. Olá para todo mundo que está nos vendo aqui. Todo bonitinho, arrumadinha, galera. No canal, né, de podcast do meu canal Cultura Pop Cia. Ao longo do programa a gente vai falando mais sobre isso. Além do Rafa, aqui comigo estão a Caroline Otranto e o Daniel Pivaro. Quem começa aí? Ei. Dani, Carol. Pode começar, Dani. Então vai. É para responder a mesma pergunta? Fique à vontade, se apresente um pouquinho. O Rafa já falou do Mundo Cultural, né, que é o projeto principal dele. Rafa é jornalista como eu, né? E o Dani aí, que tem também as páginas, como é que é? Eu sempre fui uma pessoa assim que tudo que o Rafa falou eu me identifiquei muito, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de compartilhar as coisas que eu gosto, e muitas das coisas que eu gosto eu não via muitas pessoas ao meu redor falando sobre, então eu tinha que compartilhar com alguém e achar as pessoas que tinham o mesmo gosto. Então eu já tive blog para resenhar livros, eu já tive blog para postar notícias de cultura pop, eu já tive blog de uma novela que chama Quase Anjos, que, tipo assim, eu tinha o meu blog e eu fazia muitas colaborações em outros blogs, e nessas colaborações eu escrevia web novelas, que na minha época de velho chamava web novelas ao invés de fanfic. Então eu sempre fui compartilhando, e
essa vontade, ela sempre teve em mim de criar conteúdo e tal, desde muito pequeno, porque eu também sempre gostava de ficar nas câmeras, na frente das câmeras, principalmente por causa da minha série favorita, que é iCarly. iCarly despertou muito isso em mim. Eu via elas fazendo aquilo e eu ficava, gente, é isso, pronto, já me encontrei, já quero, é isso na minha vida. E aí agora, com mais facilidade com o YouTube, TikTok, Instagram, mas principalmente no TikTok, que é onde eu tô crescendo cada vez mais, graças a Deus. E agora que eu tô voltando a postar, depois de muito tempo parado também, que é onde eu faço muita dublagem, eu gosto de dublar, onde eu faço resenha também lá, então veio daí. E eu tenho um canal no YouTube também flopado, mas tenho desde, sei lá. Eu não lembro quando eu criei o meu primeiro canal, porque agora o canal que eu posto é outro canal, mas eu tive um canal, acho que desde 2011, 2012, sempre nesse mundo. Eu queria, antes da Carol falar, eu tava aqui pensando, enquanto o Dani tava falando, né? O Dani é mais expert no TikTok. O Rafa é mais o cara dos blogs. A Carol vai começar com o seu Instagram, que eu tenho certeza que vai bombar, mas é mais do LinkedIn. E depois eu quero puxar A um melhor negócio. profissional de RH do Brasil, da Muito América obrigada. Latina. Vamos deixar registrado isso para a posteridade. E o meu negócio é mais o YouTube. E tô tentando, assim, os podcasts também. Então é legal que cada um tem uma área em que consegue falar mais. Eu acho que eu não poderia ter escolhido pessoas melhores para estarem comigo nesse projeto. Lembrando que cada episódio vai ter junto comigo um dos três, o Rafa, o Dani ou a Carol. Às vezes vai ter mais de um também. Mas agora chega de falar e, por favor, as damas que deveriam ser as primeiras vão ser as últimas aqui. É uma decepção, Exatamente, mas... Perdão, Carol. Fale, fique à vontade. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês todos, excelentes. E é muito bom, como o Rafa falou, né, para deixar registrado isso. E de ter conhecido vocês, o Dani eu conheci mais recente, mas o João, o Rafa já conheceu há um tempinho aí. Desde de quando era raiz, né? Comecei a acompanhar, não comecei a acompanhar quando eles já tinham vários seguidores, comecei a acompanhar desde o início mesmo ali. E sei o quanto eles fazem por merecer cada inscrito, cada curtida, cada comentário bacana que eles têm aí no canal, no blog, nas plataformas deles. E o Dani com certeza crescendo aí cada dia mais no TikTok. De diferente deles, eu nunca gostei muito de aparecer. Minhas contas sempre foram todas privadas no Instagram, no Facebook. Mas pelo meu trabalho, que eu trabalho com RH, mais especificamente com outplacement, eu faço muita reunião com os meus clientes, explicando como eles têm que se comportar no LinkedIn, o que é legal eles compartilharem, enfim, todas as dicas ali, como que eles fazem uma entrevista de emprego também, o que é legal eles trazerem num bate-papo com um headhunter ou com um recrutador. E eu comecei a ver que isso realmente fazia diferença para as pessoas, que as pessoas começaram a usar muito as minhas dicas. E elas traziam algo que agregava para elas. Então elas sempre vinham me agradecer, nossa, obrigada pela dica que você me deu, realmente fez diferença, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, nossa, por que em vez de eu falar só para os meus clientes, eu não começo a compartilhar isso com todo mundo e ajudar mais pessoas? E não só de RH, mas de assuntos em geral que eu gosto. De espiritualidade, universo, enfim, dicas de variados assuntos aí. O foco principal do meu Instagram que eu tô criando aí vai ser mais voltado para RH e espiritualidade, mas vão ter várias dicas também. Comi alguma coisa que eu gostei, aí eu vou lá e falar, comi, gostei. Então, é mais uma... pra eu ser eu mesma, assim, de compartilhar coisas que eu gosto e que façam a diferença na vida das pessoas. Muito top. Puxando duas Excelente coisas aí, iniciativa. duas coisas que vocês falaram. O Rafa e o Dani, né, falaram muito de criar conteúdo fazendo alguma coisa que goste, né, falando do conteúdo que gosta de falar. E é uma das coisas que eu acho que são principais, assim, né?
pra gente começar a criar algum tipo de conteúdo por aí, né, na internet, que seja. Que é ter paixão por aquilo que faz, né? Que mesmo no dia que você estiver mais cansado, você vai falar, não, eu quero gravar um vídeo sobre isso, eu quero fazer um post sobre isso, eu quero escrever um texto de blog sobre isso, eu quero gravar um TikTok sobre isso, que é o que vai te fazer continuar, né? Porque senão você cansa. Você fazer aquilo que você não gosta vai cansar, e aí você vai desistir. Né? Então é você ter paixão e habilidade, né? Porque você tem que ter habilidade naquilo, tem que saber o que você vai falar, não pode sair falando qualquer porcaria, porque tem uma outra pessoa do outro lado que vai receber aquele conteúdo. E assim, no meu caso, que é cultura pop, se eu falar uma besteira, eu não vou afetar ninguém de uma maneira grande. Mas, tipo, a Carol que fala de RH, se ela não souber o que ela tá falando, ela vai afetar gravemente alguém do outro lado, né? Então, mesmo assim, cada um no seu grau de exigência daquilo, né? Claro, tem que tomar cuidado para não ofender ninguém também, né? Mas aí é outra coisa. Então, é uma coisa importante que o Dani e o Rafa falaram. E o negócio que a Carol falou também, que eu esqueci agora. Parabéns! Enquanto você tenta ler... Sem cortes. Enquanto você tenta lembrar, até pegando o gancho do que você falou, de falar das coisas que a gente gosta e do que as pessoas estão recebendo, do que a gente vai falar, do que elas vão absorver para elas, um dos motivos também que me fez ter cada vez mais vontade de compartilhar com mais pessoas que não só o meu ciclo, mas no geral, foram alguns feedbacks que eu acabei recebendo. Então, teve um outro podcast também que eu gravei com o João num outro canal dele, e uma pessoa que eu nem conhecia veio me elogiar no LinkedIn, falando, nossa, eu adorei o podcast, achei você no YouTube, adorei o jeito que você fala, o jeito que você coloca as coisas. E não foi só ela, várias pessoas foram dando esses feedbacks pra mim, que gostavam do que eu falava, do jeito que eu falava. Eu falei, bom, acho que é legal ir pra frente com isso e começar a deixar as minhas contas não privadas mais. Isso é muito legal, né? Receber esse tipo de comentário. Sempre quando eu recebo no TikTok, eu respondo com uma vontade de querer continuar mais. É sempre muito gratificante. Então, continuem comentando. É muito bom. Então, eu lembrei até o que eu ia falar. Que é esse negócio mesmo, de você ser você mesmo. Principalmente para quem aparece na frente das câmeras, né? E isso passa credibilidade, né? Você ser você mesmo. Então as pessoas viram que a Carol, do jeito que ela gosta de falar, do jeito que ela fala, que comigo na rua, ela vai falar na frente da câmera, numa entrevista, vai falar com as pessoas que ela trabalha no dia a dia, enfim. E aí na hora que você olha para aquilo, você fala, essa pessoa tá sendo verdadeira, tanto na opinião que ela tá dando, mas também do jeito que ela tá falando. Você querer fazer um personagem diante da câmera, né? Tipo, eu acho que eu falo muito rápido, então eu vou começar a falar mais devagar e tal. Você não vai conseguir. É mais ou menos na pegada que falam do Big Brother, que tem gente que faz personagem lá dentro. Eu acho praticamente impossível isso. Ainda mais diante de uma câmera 24 horas por dia. Aqui ainda um vídeo de, sei lá, 10 minutos até daria pra fazer. Mas por quanto tempo você vai conseguir levar isso, né? Então é você ser você mesmo. E aí as pessoas percebem e aí comentam. Adorei o seu vídeo, adorei a sua entrevista e tal. E isso chama bastante atenção. Então... Que espontaneidade, o João sabe que é meu ponto forte. Carolzita, imagina. Queria pegar alguns pontos interessantes que vocês falaram. Quando a Carol falou, me chamou a atenção até o tema que ela vai tratar no perfil dela, porque às vezes a gente acha que os assuntos são muito excludentes ou são muito colocados em caixinhas, só que eles podem se misturar e podem se relacionar perfeitamente, sejam quais forem. Por exemplo, RH espiritualidade, de início a pessoa pode falar assim, nossa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu acho que pode ter super a ver, ainda mais se é uma profissional que entende do que está falando, que fala com propriedade, sabe do que está falando. Eu vejo que cada vez mais a autenticidade é que vai fazer a diferença, a autenticidade é que vai, eu acho que encontrar espaço, vai fazer com que as pessoas busquem espaço na internet, porque há espaço para todo mundo. Dois pontos que eu queria comentar que o Dani falou. Bom, primeiramente sobre a questão de iCarly, eu também adoro a série iCarly, eu acho que é maravilhosa. Esse eu sei que é um assunto para outro episódio, mas depois eu queria comentar com o Dani o que ele achou do polêmico livro de Janet McCurdy. Eu também queria
Tenho eu tantas queria opiniões sobre esse livro. É polêmico esse livro aí. Pra quem não sabe, a Janet é quem fez a cena no iCarly. Eu acho ela uma pessoa maravilhosa. Na série eu achava ela assim, eu tinha o maior crush naquela menina, muito A mais. cena é um exemplo de espontaneidade na frente das câmeras. Que ela era ela mesma. Assim. Ex- Nossa, eu Exato. amava. Não, exato. E não, e ela, tipo, eu achava ela maravilhosa. A Carly, pra mim, eu achava sem graça demais. Eu adorava, assim. Adorava, adorava. Enfim, mas aí esse é um outro ponto que a gente pode discutir num outro episódio, porque esse livro é bem polêmico. Já o terceiro e último ponto que eu queria comentar, que foi o que o Dani falou, sobre essa questão de responder, e um pouco do que a Carol falou também, o feedback das pessoas. Porque eu me coloco muito também no lugar das pessoas, inclusive eu, que a gente manda uma mensagem para alguém que seja grande, ou sei lá, tem mil, milhares ou milhões de seguidores no Instagram, às vezes a gente para pensar e fala, poxa, nunca que aquela pessoa vai me responder, ou nunca que aquela pessoa vai ter uma curtida. É óbvio, quem sou eu para me colocar no lugar de importância dessas pessoas, mas eu vejo que se de alguma forma a gente pode fazer a diferença respondendo um comentário, dando esse engajamento positivo, obviamente, eu acho que faz todo sentido, porque acho que você pode fazer o dia de uma pessoa mesmo de uma maneira tão simples. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu, quando eu gosto dos perfis que eu sigo, quem me segue no @culturalmundo, aproveito e já faço meu jabá aqui, sabe o quanto que eu divulgo e gosto das pessoas, e divulgo as pessoas que gostam, eu não me envergonho em nenhuma forma isso, de mostrar do que eu gosto, de quem eu gosto, sabe o quanto é simbólico para mim essa reciprocidade, não que eu faça esperando alguém em troca, de maneira alguma, mas essa reciprocidade faz toda a diferença. Então, eu também faço questão de responder os comentários, as curtidas, as mensagens, e é legal ter essa troca, essa comunidade construída. Eu acho isso muito bacana. Isso daí é muito legal. Eu acho que tem duas coisas que pagam, entre aspas, o nosso trabalho, né? Obviamente o dinheiro, né? Não tem o canal no YouTube porque eu não tenho nada para fazer. Não, eu falo de um conteúdo que eu gosto, mas é focando no longo prazo em fazer disso o meu ganha-pão de verdade, e todos vocês também, acredito. Mas o comentário, né, o feedback positivo, principalmente. Sim, O sim. negativo também, com respeito para a gente melhorar, claro. Mas o positivo, né, não tem preço receber um comentário legal. E aí, dentro disso que você falou, Rafa, eu acho muito legal também essa questão de, sei lá, você mandar um direct para um famoso, e é muito difícil dele te responder. Mas quando ele responde, né, é um negócio. E eu tenho visto isso também do outro lado da moeda. Teve uma vez que eu recebi um comentário num vídeo, assim, que tipo, sei lá, eu tinha um boneco aqui no meu cenário e tal, nem lembro qual que era. Aí um menino respondeu assim, nossa, eu ganhei, ou eu pedi exatamente esse boneco que tá aí no seu cenário de Natal, sei lá, de aniversário, pra minha mãe. O menino sei lá quantos anos tinha aquela pessoa. E aí eu fiquei muito feliz, assim, daquele comentário espontâneo, sabe? Que, tipo, não tinha nada a ver com o conteúdo do vídeo. E aí eu Sim, respondi na já hora, recebi porque esse tirei tipo. print, botei nos stories, sabe? Porque é um negócio que não tem preço. Você receber um comentário legal desse tipo, sabe? Sim. E aí eu imagino, tipo, eu não sou ninguém ainda. Eu não sou ninguém. E eu imagino a felicidade desse menino de ter sido respondido, assim, porque você via na mensagem dele que era sem maldade, enquanto tem gente por aí que fica comentando na maldade, sabe? E o negócio dessas pessoas que comentam na maldade é que, assim, pro cara, ele tá jogando um comentário maldoso ali. Mas você soma um com um, dois, com mais um, então são três, quatro, cinco, e aquilo vira uma bola de neve, né? Então tem o outro lado também Ah, de ser um criador de conteúdo aí, né? Tem que estar preparado pro feedback negativo, mal educado, preconceituoso. Às vezes eu faço uns vídeos no canal de propósito. E aí a galera cai, né? Aí sai aquele monte de enxurrada, de comentário racista, de comentário homofóbico e tal. Aí tem comentário que eu apago e deixo só pra pessoa ver. Eu não tiro do YouTube. A pessoa vai achar que ela tá arrasando lá. Mas ela não tá, porque só ela tá vendo. Mas quando o comentário é Nossa. maldoso, eu deixo lá pra pessoa passar vergonha. Enfim, mas eu dou uma de Kátia cega, dou uma de Kátia Sonsa, finjo que não leio esses comentários. Se às Eu vezes tem, também. mas a maioria das vezes eu apago. Apago mesmo na cara Eu não, dura. também. se é me xingando, eu apago. Mas se é Eu também, homofóbico, sabe? se é racista, aí eu largo lá pro cara passar vergonha, passar vergonha e levar outras pessoas junto com ele, né? Que aí as pessoas comentam embaixo e É. passa vergonha todo mundo junto. Vamos passar vergonha todo mundo Ele gosta do junto. caos.
Fogo no parquinho. Ai, ai, mas então, o feedback é muito bom, é muito bom. E às vezes nem só na internet, né? Por exemplo, quando eu fui na peça da Carolina Dickmann aqui, tipo, eu tinha ido uma Polêmica. vez. Não, gente, essa história, pior que ela é verdade. Enfim, Não, ela é, eu sei dessa história. ela é Mas há verdadeira. controvérsias em Eu relação à também. simpatia da Carolina Dickmann. Cara, Porque eu ela é não. muito gente boa. Eu vou defender pra sempre ela, sério. Eu fui, sei lá, Olha, em março. Aí ela voltou meses depois, sei lá, em outubro. Aí eu fui de novo, gostei, fui de novo. Aí cheguei lá, eu tirei foto na primeira vez e na segunda. Segunda vez que eu fui lá tirar foto, ela virou pra mim assim e falou: Você voltou! Tipo, meses depois, não é? Eu fui hoje e voltei amanhã. Não, meses Nossa, ela depois. lembrou. Pode ter me confundido com outra pessoa? Pode, mas não importa. E eu guardo essa história não, até mas hoje. JM é inconfundível. JM Foi é inconfundível. notado. Imagina. Então, assim, é um negócio que você fica muito feliz. Tipo, eu amo, por exemplo, o Peter Jordan, que do Ei Nerd e tal. E, tipo, ele me segue no Instagram. Não importa se ele não vê meus Nossa, posts, mas ele me segue, cara. que O cara tem poder. 12 mil inscritos no YouTube. Eu adoro ele e tal. E o cara me segue, entendeu? Então, são coisas que não tem preço. Que não tem preço. E eu já me estendi demais aqui. Por favor, alguém me cale. E esse Até- negócio de elogio também é importante não só dentro da internet, dentro desse mundo, mas pro mundo No afora. geral. Tipo, qualquer serviço, sei lá, você vai num atendimento, a pessoa te atende bem, você elogia. Isso é um ponto muito positivo, porque a pessoa vai continuar atendendo melhor. Tem um exemplo disso ontem mesmo, no show do Now United na lojinha. A lojinha tava completamente lotada, um monte de gente, e só 3 atendentes. E teve um atendente que eu fiquei encantado, porque um monte de gente, moço, e ele com a maior paciência do mundo. Aí no final, quando chegou minha vez, eu falei, parabéns pelo seu atendimento. Ele deu aquele sorriso, eu fiquei, ai, pronto. E até pegando o gancho do que o Rafa tinha falado também, né, de que os assuntos acabam tendo uma relação entre si. No meu caso, por exemplo, outra coisa que eu gosto muito de falar também, que até é um dos temas aí do próximo podcast, e desculpa, João, mas vou dar um spoiler aí pra galera sobre energia. Lamentável. Sobre energia, essas coisas. Faz muita diferença quando um profissional, ele já vai desanimado pra entrevista, fala, putz, não vai dar certo, essa entrevista vai ser muito difícil. Aí você realmente não vai dar certo mesmo. Agora, quando o profissional vai, não, eu vou me sair bem nessa entrevista, eu me preparei, eu sei do meu currículo, com certeza ele vai ter uma... ele vai Chance conseguir se maior. apresentar melhor, uma chance maior mesmo. Com certeza. Tudo. Se a gente falar que esse podcast será um sucesso, ele será um sucesso, e é isso. Sim. E Vai será ser um mesmo? sucesso. O formato é diferente. Os episódios a gente vai se revezando. Tem um Na elenco. verdade, não é assim que a gente tem que falar. A gente tem que falar que já é um sucesso, entendeu? Exato. Exatamente. Já é um sucesso. Ai, já como Já eu é. adoro essas pessoas que entendem de energia. E, tipo assim, eu gosto de falar sobre energia também, mas não é uma coisa que eu estudo, que eu entendo. Eu sei que é aquele, tipo, você fala, você atrai o que você fala. Exato. Então, se, tipo, você ficar falando, não vou passar na entrevista, muito provavelmente você não vai passar. Você tem que ir lá se sentir confiante, muito confiante. Primeiramente, você não pode ser uma pessoa negativa. Quanto mais negativa você for, mais negativa vai acontecer o seu dia a dia. Eu mesmo era uma pessoa negativa. Eu comecei a melhorar meu dia quando eu passei no final do dia ou quando acordar agradecendo. Você vai agradecendo por coisa mínima, Exatamente. qualquer coisinha que você pensar, tô respirando, agradeço. Isso já é um ponto positivo. Você já tá melhorar. convocado, então, pro podcast meu e do João que a gente vai falar Não, sobre eu não esse tenho, assunto. eu não sei falar tanta coisa assim, não. Eu e João Mas- somos fãs da lei da atração, hein? Eu também gosto muito. Ai, dando spoilers. O Rafa Porque quer dar um realmente spoiler faz. também de algum episódio aí?
Olha, A eu gente só tá sei que saindo eu... completamente do assunto. Sensacional. Não, tem que ser assim. É assim o podcast. Espontaneidade, Esse, galera. Tá esse, ótimo. esse é o tema desse podcast, não ter assunto. É. Ah, eu vou aproveitar e dar um spoiler, então, que como a gente vai fazer um episódio, né, sobre novelas, aí eu queria aproveitar e perguntar para cada um aqui, já para a gente, para o público, né, conhecer melhor a gente e tudo mais, para vocês, a novela de cada um, então, assim, já que A vai ter um novela? a novela. Ah, bom, o Dani vai falar RBD, acredito, mas Não, pior tirando que isso, não. mas... Eu até pensei em falar. Mas assim, Rebelde era legal na época. Hoje em dia seria tão tosco. Seria tão cancelado. Mas pra mim, a novela que eu sou o maior fã, que eu acredito que 99% dos brasileiros, é Avenida Brasil. E cheia de charme. Cheia de charme, da hora. Mas a Avenida Brasil, assim, ó, não vai ter igual pra mim. Ela é rainha. Muito bom. Carolzita? Ai, gente, eu assisti a novela, mas faz muito tempo que eu não assisto. Mas uma que me marcou muito foi a Usurpadora, né? Com certeza. Meu Paula Deus. Bracho. Jesus. Eu faço até. Usurpadora. Já fiz até umas dublagens dela no TikTok que ela Essa fala. semana eu fiz umas duas dublagens dela. Quando me perguntam o que eu Jesus. quero da vida, eu só quero $1 milhão. O que eu vou pedir pro Papai Noel esse ano. Exatamente. Meu Deus, e a sua, Rafa? Olha, pra mim, nunca, apesar de terem muitas novelas boas, nada, absolutamente nada vai superar Laços de Família, com a Carolina Dickmann raspando a cabeça. Minha Nossa, amiga eu- Carolina Dickmann. Ah, é sua amiga. Não, exatamente. Laços de Família eu acho maravilhosa. Tem algumas coisinhas um pouquinho questionáveis lá? Tem, mas só que eu acho É a época. incrível. Eu Coisa acho da incrível. época, né? E a tua, Mas, João? A minha é da Cor do Pecado. Essa daí nada supera o Skunk lá na abertura. Vou deixar, né? Muito top. Vamos dar Vira minha pros mutantes. Mentira. Os mutantes sem contexto no Cultura Pop Cia. É o Dani que separa as Procurem e cenas. assistam. É o Dani Não, que Vai ter nada parte supera dois em o breve, contexto. vai ter parte 2 em breve com a participação do meu amigo Luciano. Ai, Era pra ai. mim ter mandado hoje, não mandei, tudo bom? Amanhã eu mando. Nada supera o Tal Becker se transformando numa cobra. Essa cena é impagável. Pô, não dá spoiler, não dá Não, a spoiler. melhor transformação pra mim foi a do Nino em lobisomem. Porra, eu não sabia que tinha o Nino nessa novela. Aí o Dani, uma das cenas que eu fiz o Tem. react, pareceu o Nino Foi a lá. melhor E do nada eu, reação. o Nino tá aqui, cara. Aí O Nino do Castelo. É? Nossa! Aí do nada ele começa a se transformar num lobisomem. Eu falei, meu Deus, que loucura. Como diria o seu Já outro era nossa amigo. infância. Nossa, totalmente. Total, Ai, ai. total. Teve alguém que falou, voltando aqui, tentando recuperar o nosso assunto, teve alguém que falou Come back, come back. o Dani cospe aí, uma água. Teve alguém que falou de algum personagem, não, da iCarly, né? A Janet, Isso, que fazia a cena. que quando viu aquilo falou, nossa, é isso que eu quero pra vida, né? Eu não falei, sei eu não sei dizer se me influenciou a fazer jornalismo, né? Mas, tipo, que vocês falaram agora do Nino, né? Tinha Penélope do Castelo, tal, que tinha toda essa pegada dela ser jornalista e tal. Na Ilha Rá-Tim-Bum também, que eu e o Rafa, a gente adorava, né? Gravamos já um Melhor podcast série. sobre isso, vai chegar aí em breve. Que tinha o Raio, que ele fazia as reportagens lá e tal. Grande repórter. Eu não sei se isso me influenciou, mesmo que sem querer. Mas acho que é um negócio que pega, que tem a ver com isso, né? Tipo, eu lembro muito quando eu era criança, eu queria, sei lá, ser apresentador, assim, de programa de televisão, Faustão, Hulk, eu adorava, o Silvio Santos. E eu ficava pensando assim, nossa, apresentar um programa e tal, de auditório, e tá lá com a galera. E eu não faço isso, né? Mas de alguma forma eu apresento algum tipo de conteúdo e tal. Eu ia falar, você faz sim. De uma maneira um pouco diferente. Então, eu acho que tem a ver com esse tema que a gente tá falando, né? De criar conteúdo
eu desde pequeno, assim, queria. Aí depois isso se perdeu com o tempo. Sei lá, eu fui recuperar isso, digamos assim, quando eu, pô, tem que fazer alguma coisa aqui nesse vestibular, o que que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar, sabia que ia ser alguma coisa na área de humanas, que não seria exatas. E aí eu falei, vou fazer jornalismo, porque eu tava acompanhando muitos programas esportivos e tal. Eu falei, quero fazer isso daí. Quero estar lá no estúdio, no ar-condicionado, comentando os jogos e tal. Ai, se fosse tão fácil assim. Exatamente, né? Aí lá em 2014 prestei jornalismo, fiz a faculdade e tá tudo relacionado, né? Não faço jornalismo 100% na prática, mas tem a ver com isso também. Então tá tudo relacionado ali. Eu não sei o que aconteceu nesse período em que essas coisas se perderam, mas elas acabaram voltando. Não sei se com vocês foi um pouco disso, Rafa, como Não, foi sua escolha por jornalismo? Falou que tem o blog desde 2016, né? o que eu acho interessante até da gente observar nisso, sabe, João? E focando, obviamente, na nossa área, mas Você falou, acredito que o João? Dani... Eu vou É, te amar como um como um Eu idiota. pensei na mesma coisa. Enfim, Continuamos. eu vejo que, para além de jornalismo, a faculdade é de comunicação social. Ou seja, a gente aprende a se comunicar melhor, muito mais além do que o jornalismo por si só. Então, eu acredito que na faculdade que fizemos, você, terminando um ano antes de mim, porque entramos em períodos diferentes, você usa do que você aprendeu lá, porque isso, tipo, ficou guardado no seu espírito, tipo, guardado na sua Claro. mente, o ensinamento, e você se comunica muito bem na internet. Então, e isso muito da bagagem do curso. Acredito eu também que deva ter ensinado um pouco também para você, além de na raça, Principalmente claro. telejornalismo, eu acho, né? Que tem muito a ver, né? Super, De falar com a super. câmera, né? Exato. E a minha escolha é um pouco bem parecida com a sua, sabe? Eu sempre gostei muito de televisão. Eu costumava prestar muita atenção em angulação de câmera, em como a pessoal escolhia determinado assunto, como apresentava. Sempre fui apaixonado pelo Silvio Santos. Por favor, gente, não me cancelem, mas eu sempre fui apaixonado pelo Silvio Santos. Eu também. E Vai eu pra lá, vai entendo pra que lá. vai pra lá. Eu entendo que há muitas questões complicadas, mas para mim ele sempre vai ser a maior referência de comunicação. É um Abaixo, sonho conhecer ele. não, demais. Big Fausto também. Big Fausto eu já conheci de longe, mas já vi. Que homem. Que cara maravilhoso, gente. Só abrindo um pequeno parênteses, eu só vi ele de longe, mas eu vi aquele telão se abrindo e ele entrando, me deu vontade de chorar, porque é uma presença de palco aquele cara que é, enfim, surreal. E eu fui assistindo, fui pegando gosto pela coisa, né? E sempre gostei muito de me comunicar com câmera, sempre me interessei por surgimento de rede social, de internet de uma forma geral, YouTube e afins. E sempre gostei muito de dar meus pitacos em filmes, séries, cinema, novelas e música. Eu, por exemplo, não tenho formação em música, não sou músico formado, nem sou teórico, muito menos prático. Só que eu adoro dar meus pitacos, meus bedelhos. Então, assim, eu costumo dizer que se os médicos têm médico formado em Grey's Anatomy, eu sou músico formado em The Voice, porque o que eu já assisti dessas competições, então eu entendo tudo. Assim, eu sei se a pessoa desafina, eu sei se a pessoa escolheu uma boa música ou não. Então, assim, de tanto que eu amo assistir esses tipos de programa, então eu pego alguns macetes, algumas manhas, cada jurado, enfim, cada técnico fala. Então eu sempre fui dando os meus pitacos, e aí eu falei, poxa, beleza, vou escrever um blog. Pois é, imagina. Então, aí, depois, para escolher uma faculdade, inicialmente eu queria rádio e TV, mas aqui em Campinas, na época, não tinha esse curso. Eu cheguei a prestar mediologia na Unicamp também, mas é o terceiro curso mais concorrido da Unicamp. Eu não sei com que cabeça eu tava para decidir tentar concorrer a esse curso, eu tava maluco. Mas, enfim, nem passei da primeira fase, mas tentei. E aí eu fiz jornalismo na PUC também, foi uma experiência incrível, conheci pessoas maravilhosas. E a certeza de que eu estava no caminho certo. É isso aí. A dona Caroline já falou que era tímida e tal, e que tinha as redes fechadas. E o pior é que, assim, eu sempre quis, mas eu também era tímido, assim. Eu também tinha o Instagram fechado, Exatamente. assim, sabe?
Eu não gostava de apresentar trabalho na escola, na faculdade também, de lá na frente. Nossa, eu jamais, jamais. gaguejava Nossa, super. eu também Eu não não, gostava, não. eu não sei se, tipo, falar com a câmera teoricamente é mais fácil porque não tem um monte de gente aqui na minha frente me vendo e me julgando, digamos assim. Não né? sei se tem a ver com isso, se não tem. Já foi até papo, inclusive, de uma sessão de terapia. É isso. Eu acho muito chique falar Façam isso. terapia, gente. Eu acho Isso é muito chique importante. falar isso. Não, eu tive uma sessão de terapia, eu falei sobre esse assunto. Eu acho demais falar isso. É, Mas eu queria, ô Carol, que você falasse do seu texto que foi publicado, republicado, eu não sei. Explique melhor aí aquele texto maravilhoso lá. Enfim. Então, na verdade, eu tive 2 textos publicados Foram dois, que perdão, meu foram Deus. Atenção, atenção, breaking news, breaking Breaking news, news. foram Efeito dois. sonoro do Windows dando erro. É, essa vai pro TikTok. Verdade. Dois. Na verdade, foram 2 textos que foram publicados, que eu participei de 2 grupos de estudo o ano passado da Associação Brasileira de RH Ano e no passado, final dos grupos... 2021, né? Porque esse assunto Sim, pode ser ouvido em qualquer ano, em 2035. Não, 2021 mesmo. Eu participei de 2 grupos de estudo, a gente ainda estava naquela época de pandemia, não podia sair, as reuniões eram todas online, eu fiz um de contoterapia e o outro de saúde mental. E aí, no final do grupo de estudo, cada participante podia escrever um artigo sobre como foi o estudo, tudo mais. E eu fiz um para cada grupo que eu participei. E aí, os meus 2 textos foram escolhidos. E várias pessoas escreveram, pessoas mais velhas e muito mais experientes do que eu. Mas eu fiquei muito feliz dos 2 terem sido escolhidos. E até eu comentei no outro podcast também, do outro canal. Deixa o link aí embaixo, viu, João, para as pessoas assistirem também. Eu vou pensar no seu caso. E sobre a escolha, né, da faculdade. Eu não sabia ainda o que eu queria fazer, eu prestei psicologia. Eu passei, mas acabei não fazendo na época e fui trabalhar primeiro. Aí o meu trabalho foi com RH e eu me apaixonei pela área e aí que eu fui fazer a faculdade de gestão de RH. Perfeito. E eu acho muito, muito interessante isso, né? Entra naquilo do feedback que você falou. Quando você menos espera, acontece um negócio que te fala, né? Precisamos fazer acontecer. Eu não sei, me veio agora que eu tava falando sobre isso, me veio alguma coisa na cabeça. Eu não sei se foi pra você que eu mandei esses dias, alguma coisa que eu vi assim, e aí eu falei, tá vendo? É um sinal de que você precisa começar logo a fazer isso. Eu não sei se foi pra você ou se com alguma outra pessoa que eu tava conversando sobre começar a criar conteúdo. Eu não lembro o que foi. Você lembra se foi Eu pra acho que você? Eu acho que você marcou nós 3. Foi um negócio que você postou no story e marcou nós 3. Era uma frase em rosa que Ah, eu eu não até lembro. recompartilhei seu acho que story. é verdade, verdade. Eu não lembro, teve alguma coisa assim. E aí são sinais que a gente vai recebendo de que a gente precisa ir para aquele assunto, sabe? Então, eu não sei, eu acho que tem muito disso assim, né? Eu tava falando, né, que eu queria ser apresentador, sei lá, fazer alguma coisa nesse sentido, e aí por um tempo isso se perdeu. E outra coisa que, tipo, tem muito a ver com o que eu falo, né, que é Marvel, DC. Eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha, só né? Marvel, né? Eu ia falar, decente e muitas aspas. Que absurdo, isso Muitas. isso sãozante. Mas enfim, e quando eu era criança, assim, eu adorava o Homem-Aranha, sempre foi meu herói favorito, né? Não é à toa que eu escolhi essa camiseta aqui, pra quem está E o vendo, boné, né? né? Pra quem está vendo, né? Pra quem está ouvindo, é uma camiseta que tem uma aranha, que é a camiseta do Homem-Aranha. E eu sempre gostei dele. E aí, por algum tempo, isso meio que ficou também afastado. E aí agora, tipo, há um tempo atrás, se eu fosse começar um canal, ia ser um canal de esporte, igual eu tava falando, que eu tava acompanhando muitos os coisas esportivas, por isso que eu quis fazer jornalismo. E aí quando eu fui começar o canal, não sei o que que me deu. E eu falei, não, eu vou falar de filme, de série, né, dessas coisas que eu gosto também. E que por muito tempo ficou escondido, esquecido, e eu não sei por quê. E aí parece que essas coisas voltaram num momento assim, né? Outro dia mesmo eu tava fazendo uma arrumação aqui no meu quarto. O que eu achei de coisa do Homem-Aranha que eu nem lembrava que eu tinha. Então, assim, é muito. Às vezes
um negócio que você nem imagina vai voltar na sua vida e você nem sabe muito bem explicar como que isso acontece. Então, um negócio que eu gostava desde sempre voltou, né? E nisso, obviamente, eu não abandonei o futebol, muito pelo contrário, tô aí curtindo a Copa pra caramba. Eu acho interessante até pegar carona no que você disse, João, para falar uma coisa que acredito que vocês possam concordar comigo. A gente nunca deve ter receio ou ficar envergonhado de falar do que a gente gosta. Porque às vezes a gente tem tanto medo do julgamento dos outros, inclusive na produção de conteúdo. Ai, mas será que o que eu for falar as pessoas vão gostar? Será que a forma que eu disser as pessoas vão gostar? A gente fica zoando essa questão da DC, mas você é uma pessoa muito autêntica nesse sentido, porque você, obviamente, tem essa questão de novidade, sempre que tiver novidade você sempre posta, mas eu vejo também que isso vai muito também do que você gosta de falar. E eu acho uma bobagem as pessoas deixarem ou esconderem suas preferências musicais, culturais, de uma forma geral, com medo do julgamento das pessoas. Eu falo mesmo e não escondo para ninguém. Eu gosto do Silvio Santos, eu sei que o Silvio Santos está canceladíssimo, eu sei disso, mas eu gosto dele, gente. Eu não tenho o que fazer. E isso não me faz uma pessoa pior por conta disso. Uhum. Eu torço, gosto dele, assisto o SBT desde pequeno. E não é por isso que eu vou deixar de lutar menos para pautas antirracistas, anti-LGBTfóbicas, anti desigualdade social. Tipo, é uma bobagem as pessoas falarem por você gostar de determinada... Por exemplo, o Chris Brown, né? Se você gosta do Chris Brown, então você apoia que ele bate em mulher? Não, de jeito nenhum. Tipo... As pessoas acabam falando um monte de bobagem na internet e as pessoas têm que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso não inviabiliza a gente como ser humano de jeito nenhum. E eu acho isso muito legal, a gente falar do que a gente gosta, compartilhar os nossos gostos sem ter vergonha, sem ter nenhum tipo de receio, sabe? Para tudo vai ter gente que gosta e vai ter gente que não gosta. Não tem jeito, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Uhum. O segredo é a gente se sentir bem com o que a gente está falando. Se a gente está se sentindo bem em falar sobre filme, em falar sobre livros, sobre cinema, sobre RH, sobre espiritualidade, tá ótimo. Isso entra naquele negócio que eu tava falando, né? De ser a gente mesmo, tanto do jeito que a gente fala, mas em ser sincero, em falar, eu gosto disso, não gosto daquilo e pronto, e acabou. Um negócio que eu achei ridículo agora, por exemplo, na época das eleições, é gente deixando de seguir pessoa porque votou em A ou B. Tipo, eu não vou mais seguir o fulano porque ele votou no Bolsonaro, eu não vou mais seguir o ciclano porque ele votou no Lula. Cara, você segue o cara por causa do conteúdo que ele posta. E não porque ele vota em A ou B, porque ele vota na mesma pessoa que você. Se você segue um youtuber A, porque você gosta dos vídeos que ele posta, obviamente, não são vídeos de política, sei lá, vídeo de cultura pop. O cara, você segue o cara porque ele posta vídeo de cultura pop, porque ele fala da Marvel, porque ele fala da DC. Então tanto faz se ele votou em A ou B, são as culturas dele, tá tudo bem, assim, sabe? E aí mesmo porque a gente vê isso no nosso ciclo fora da internet também, né? Os nossos amigos têm pessoas que têm opiniões diferentes por causa disso. Tá tudo certo. Nem me fala. Isso não existe. Se você brigar com pessoa da sua família, você perder amigo por causa de político, Deus me livre, entendeu? Mas assim, parar de seguir criador de conteúdo porque vota em A ou B, tipo... Porra, você segue o cara porque ele vota em A ou B, ou você segue o cara porque você gosta do vídeo que ele posta, por causa do Instagram dele, por causa das dicas que ele te dá? Sabe? É um negócio assim que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. E aí é aquilo, você tá na internet, você dá a cara a tapa e você tem que entender e você tem que saber receber aquilo. Nem sempre é fácil. Agora, recentemente, a gente viu o Tom Holland, por exemplo, saindo das redes sociais, que tava muita pressão, ele não tava afim de continuar recebendo aquele negócio ruim. E às vezes você tem que dar uma pausa mesmo. Eu mesmo esse ano teve um período ali que eu saí do Instagram por N motivos. Eu continuei postando os vídeos e tal. Mas tem uma hora que também você precisa de um descanso e pra sua cabeça, né? Porque ninguém é de ferro, né? Nem o Homem de Ferro. Meu Deus. Ai, nem Desculpa, galera. Suporto o Tony Stark. Do nada. Eu não suporto o Tony Stark. Tchau, gente. Beijo. Gente, que cara arrogante e convencido, Tony Stark. Nossa.
Que insuportável. Insuportável. Ai, Briga. mudando de assunto, Por voltando favor, aí Carol. pro podcast, né? Pra criação de conteúdo e tudo, minha próxima meta é ter um cenário igual ao do João, gente. Nossa, Eu também. isso! Nossa, também. sim. Quem tiver só ouvindo no Spotify, depois vai no YouTube pra ver isso, porque. Ainda mais Gente. agora nesse clima natalino com os bonequinhos. Pois é! Mas Gente, muito legal. no meu cenário tem árvore de Perfeito. Natal, tem personagens com o chapéuzinho do Papai Noel. Estamos até em cenário de Copa aqui também, ó. Tem um Neymar, tem uma taça da Copa, tem uma taça da Não, Libertadores. o cara é tão chique que ele tá olhando pra direita, ele deve ter um retorno, uma tela de retorno pra ver as coisas, né? Não, ó, Chique, que a deve ter um... câmera, a webcam Só tá o PS. aqui é a tela do computador, entendeu? Ah, cara é muito mas só o chique. ele PS deve- que esse Neymar aí devia estar deitado. Que isso, Concordo. coitado do menino Ney. Concordo. Se Concordo. vocês quiserem ganhar Agora o a Copa, Hexa vai vem, precisar galera. dele. O Hexa vem porque o Simpson previu, tá? O Simpson já previu o Hexa. É. E se ele previu, é bem provável que Acontece. aconteça, porque os Simpsons soltam umas coisas cabulosas aí de Eu vi previsões. esses dias eles acertaram que o Trump ia voltar a ser candidato também. Uhum. Meu Deus do céu, é surreal. Os caras são poderosos. Uma outra coisa que eu queria colocar, que no começo eu falei de fazer as coisas e falar, né? De coisas que façam a diferença na vida das pessoas, com propósito. E tem vezes também que a gente só faz um storyzinho lá que não agrega nada, mas porque a gente tá afim de fazer. E esses, assim, que às vezes a gente não espera nada, que a gente só fez por fazer, que às vezes acabam trazendo um retorno super positivo também. Exatamente. Ontem mesmo eu fiz um story, ontem, né, do dia que a gente tá gravando aqui. Eu postei um story com a minha avó, e aí o que teve de comentário, acho que vocês três aqui Inclusive comentaram, inclusive. Ah, muito fofura. Tipo, comentário Muito com fofo. aquelas curtidas dos stories. Às vezes você faz um negócio que você nem, né, e um conteúdo que você pensou semanas, tal, e não funciona, né? Por mais que você saiba mais ou menos o que vai funcionar pro seu público, né? Às vezes te surpreende. Às vezes um vídeo que você não dá nada, ele vai super bem, e um outro que você fez uma puta edição, né? Uma puta pesquisa e não dá em nada. E acontece. Eu ainda não inaugurei a minha página porque eu tô terminando algumas coisas aí, mas Ela tá deixando eu dinheiro posso- na mesa, galera. Resumidamente é isso. Ela é louca. Ele já me falou isso várias vezes, que daqui a um ano eu vou ter desejado começar hoje, inclusive. Exatamente, mas- daqui a um ano você vai ter desejado começar hoje. Quando acabaram Mas- as minhas desculpas, começaram os meus resultados. Mas eu Você vou tá dando começar, desculpa. galera. Você está Não, eu dando vou desculpas. Vou começar. Isso também foi assunto Eu da acho minha bom. sessão de terapia essa semana. Olha, Mas enquanto eu não tenho a página ainda, esses meses atrás eu fiz uma viagem e eu até postei no meu story do Instagram pessoal, que foi muito legal também. Que o story que você tinha postado na casa da sua avó era com as uvas e tudo mais. Eu fui numa plantação de uva. Uhum. E aí eu tava gravando os stories, assim, só pra postar pros meus amigos mesmo, falando da história das uvas. Isso de como que é significa, a plantação. postem Stories com uvas. Pronto. Uvas dão like. Olha só. O Natal, então. ah, E foi muito legal, porque a dona do espaço lá da plantação de uva tava gravando um vídeo assim, super espontânea também. E ela, nossa, você é influencer? Eu falei, não, só tô fazendo pros meus amigos. Mas ela, nossa, mas você devia ser, porque você fala muito bem. Eu falei, ai, obrigada. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá deixando. Abra na seu perfil mesa. no TikTok também, então. Vou abrir. vamos expandir, vamos expandir. Vamos expandir. Exatamente. Bom, galera, eu queria muito agradecer aos senhores por esse primeiro programa. Na próxima semana teremos um deles aqui comigo, ainda não sei a ordem das postagens, mas eles vão voltar a aparecer aí em breve aqui para quem está ouvindo a gente no Backup e para quem está nos vendo aqui no YouTube do Cultura Pop Cia. Se inscrevam no canal, deixa o joinha aí. No Spotify aí também, deixa as estrelinhas aí, como é que é? Avaliem a gente aqui, quanto mais estrela, mais a gente ranqueia aqui no Spotify, nas plataformas. Agradecer ao DJ também, que colaborou aí pra gente estar postando aqui no Backup esse podcast.
que a gente tá começando aqui. Semana que vem tem mais um assunto para vocês. Obrigado, Carol, Rafa e o Dani. Nada. Obrigada, gente. Obrigado, gente. agradeço. Acompanhe a gente. Prometo que os próximos eu vou falar mais, né? Porque hoje realmente eu tô me recuperando ainda. E pra quem não sabe, eu fui no show ontem do Nine Night e tava meio sem voz. Fiquei o dia inteiro de molho, então. E está aqui presente na gravação. Obrigado, Dani. Por isso que eu tô tomando água toda hora. Vamos poupar a sua voz. Obrigado, valeu, galera. Isso. Até a próxima. Até.